O livro de Provérbios, no capítulo 19 e no seu verso 21, tem o seguinte provérbios: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em outras traduções, a parte A pode dizer: muitos são os planos que estão no coração do homem. Você, nosso dileto ouvinte, hoje também, com certeza, tem muitos planos no seu coração. Muitas ideias, muitas propostas para realização a curto prazo, a médio prazo ou a um prazo distante. Isso é uma característica que existe dentro de nós. É normal fazermos estes planos, esses propósitos, às vezes a aquisição de um bem material, às vezes uma futura viagem, às vezes um lazer, às vezes tomar uma posição com relação à família. Então, muitos, diz o autor deste livro sapiencial que foi Salomão, muitos propósitos há no coração do homem. Mas aqui a sabedoria nos diz que o desígnio do Senhor permanecerá. Então as pessoas fazem esses muitos planos na vida, mas somente os propósitos de Deus se tornarão realidade. Esses provérbios sapienciais que nos falam de sabedoria, sempre colocam uma espécie de, na segunda frase, de uma resposta à primeira frase. Nos mostram uma espécie de um contraste entre a primeira afirmação e a segunda afirmação. Nos mostram uma linguagem bíblica, uma linguagem vocabulária de um paralelismo entre uma frase e outra frase. Assim, o sábio Salomão colocava esses provérbios que são muito importantes para as nossas vidas, para que, como por exemplo esse provérbios nesse verso 21, nós que fazemos muitos planos, devemos sempre ter em mente que o desígnio, a resposta final, vem da parte de Deus. Então nós encontramos na palavra de Deus que precisamos dessa sabedoria. O apóstolo Tiago, na sua epístola no capítulo 1, verso 5, ele dizia sobre isso: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai lhe dar. Então a principal sabedoria, como diz o livro de Provérbios, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Nós precisamos temer ao Senhor. Precisamos conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdadeira sabedoria encarnada. As suas palavras são maravilhosas. As suas palavras são de vida eterna.
O apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo tem palavras que são fixadas no profundo da nossa alma, do nosso coração. Oh, que coisa maravilhosa quando a palavra de Deus entra na nossa vida e realmente muda as nossas perspectivas, muda às vezes os nossos planos, muda os nossos caminhos, nos revelam uma nova dimensão, uma nova paisagem que nós não tínhamos pensado. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua epístola aos Colossenses, ele vivenciou isso que nós estamos meditando neste dia. No seu capítulo 2, aos Colossenses, versos 2, ele diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa poder conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal de João, capítulo 17, no verso 3, ele falou sobre isso. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus, e conhecer ao Senhor Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, o Senhor Jesus Cristo é este mistério de Deus, o mistério encarnado, onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso Paulo enfatiza. Estão ocultos. Então, é muito importante conhecermos a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, nós vamos conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E dessa maneira, nós vamos entender os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Ainda o sábio Salomão dizia no capítulo 16 de Provérbios: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, é muito importante este princípio. Começarmos os nossos dias colocando os nossos planos, os nossos afazeres na vontade de Deus. Senhor, será que isso está dentro da tua vontade? Devo dar esse passo ou não? Estou seguro desta decisão que vou tomar? Como isso realmente acontece nas nossas vidas? Como os momentos, os minutos, as coisas inesperadas podem ocorrer, e nós precisamos sempre ter esse princípio no começar do dia, na nossa vida diária, na nossa meditação, saber que o Senhor é a resposta segura, aquele que vai dar o seu aval a todas as nossas dificuldades. Então, significa que Deus nos capacita a dar uma resposta certa aos nossos planos,
e a resposta de Deus é em sua palavra de decisão, é o poder real que vai dando forma aos acontecimentos. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 2, ele diz assim, no verso 12 e 13, ele fala: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, essa salvação que nós desenvolvemos, ela tem que ter o temor e o tremor, a reverência, o respeito, ao invés de estarmos em pânico, alarmados, mas nós devemos estar na presença do Senhor e dessa maneira as emoções apropriadas, elas são despertadas pela presença de Deus, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade, e não por questões e dúvidas acerca da segurança eterna. Então Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai efetuando, e assim, este provérbios tão especial, que o homem pode fazer os seus planos, os seus propósitos, mas o desígnio, a resposta do Senhor permanecerá. Meu prezado amigo, esse deve ser a sua busca, estar temendo ao Senhor, estar procurando fazer a sua vontade. E a sua palavra para você é que você abra o seu coração, creia na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe Ele entrar na sua vida. Deixe Ele morar na sua vida, comandar a sua vida, para que realmente você possa dar passos seguros, não somente nesta caminhada terrena, mas principalmente para a sua segurança de vida eterna. Que o Senhor abra o seu entendimento e que este temor do Senhor seja o princípio na sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós suplicamos que a tua graça, o Espírito Santo de Deus, esteja entrando nos corações que não te conhecem e fazendo esta obra maravilhosa do novo nascimento, da nova criação espiritual em Cristo Jesus. Também oramos para que aqueles que passam por grandes turbulências neste dia possam entregar os seus planos, os seus propósitos ao Senhor, aguardar o momento certo de uma decisão, de uma resposta mediante a sua vontade. Dá, Senhor, essa percepção, esse discernimento espiritual e confirma com a tua palavra e o teu Santo Espírito. É a nossa oração, agradecidos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.